Uma boa noite a todos, irmãos. Todos são bem-vindos. Hoje, em especial, a noite de Natal. Temos a bênção de aqui estarmos para confraternizar entre nós a presença de Jesus e a vinda dele aqui na Terra. Então, 2025 anos comemoramos, né? Que a gente sabe que a data precisa do nascimento de Jesus não é tão importante. Importante é o ensinamento de Jesus para nós, né? Então, que todos nós tenhamos um Feliz Natal. Sabemos que Natal é todo dia, né? Não é só hoje. E que a presença divina de Jesus cada vez mais esteja dentro de nós para sermos seguidores dos seus ensinamentos. Então, buscando a nossa harmonização, nos ligando a Deus e a Jesus, eu vou ler a mensagem do dia de hoje. Senhor, eis o Natal. Há no ar suaves vibrações, um aumento de espiritualidade, de alegria, de compaixão. És tu que abençoas os sentimentos que a ti se elevam da terra, nas preces, nas alegrias nascidas dos lares, dos presentes, das luzes das cidades e dos campos. Como aconteceu na tua vinda, quando o Império de Augusto experimentou inusitada paz. Há hoje um toque que privilegia a paz e exige o silêncio das armas. Rendemos-te graças ao Senhor. Ante o teu afago, os nossos corações se alegram e uma luz nova nos clareia o espírito. Então, pelos nossos estudos, graças a Deus, a gente está estudando e compreendendo melhor Jesus, a vinda dele. Então, a história diz que o mundo, quando Jesus encarnou na Terra, a luz foi tão grande que deu a paz. Nunca na Terra houve tanta paz quanto na presença quando ele estava no corpo, aqui no mundo. Tanto que o imperador Augusto foi um dos exemplos de administradores que administraram com a paz no seu povo. Então, que nós possamos ter paz em nós, paz no nosso lar, que é a nossa tarefa, né? E, consequentemente, a paz se instalará no mundo com a soma de cada um de nós, pensando no bem, sentindo o bem, aí nós estamos colaborando com a paz, né? Então, com essa nossa mensagem, eu convido a todos para nos ligar a Jesus. Mestre, amigo, irmão maior. Hoje comemoramos a tua vinda na Terra e te agradecemos pelo sacrifício que fizeste por nós. Sabemos, Jesus, que tu és o amor encarnado. Vieste nos ensinar a lei divina de Deus, do amor a nós mesmos, do amor ao próximo, do amor à natureza. Nos ajude, Jesus, te compreender e, sobretudo, vivenciar esse amor, aonde o Senhor nos colocar. E pela tua misericórdia divina, olhe por aqueles que neste momento mais estão precisando de paz, de amor, de compreensão, de alimento, de agasalho. Onde estiver o irmão nosso sofrendo, Senhor Jesus, que o teu amor os envolva. E nessa noite em especial, queremos vos rogar que os teus mensageiros de amor envolvam a nossa irmã Lucy, que hoje trará num tema livre o
convite da vida a todos nós. Que possamos bem aproveitar esses ensinamentos de hoje. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Com alegria que nós estamos aqui para estudar mais um pouquinho. Então hoje eu trouxe um tema. Esse tema nós temos num livro da Joana de Ângeles, Convites da Vida, é o nome do livro. Só que esse eu tirei de um texto baseado no livro dela, tá? Mas é bem interessante para a gente fazer uma reflexão hoje. Então, começamos assim. O Criador, no seu infinito mistério de amor, oferece às criaturas permanentes convites para que não se distanciem do objetivo providencial para qual fomos criados. Todos nós estamos na caminhada terrena para evoluir. E temos então o nosso Criador, que é Deus, e que no seu infinito mistério de amor, Ele está sempre nos oferecendo convites. Se nós analisarmos cada situação que a gente venha passar no nosso dia a dia, é um convite que nós estamos recebendo da vida para que a gente aproveite esses instantes da nossa passagem aqui, porque nós sabemos que isso aqui é uma passagem. Então nós estamos nesta caminhada para o qual nós somos criados. Periodicamente, Deus, que é o Pai, sempre envia mensageiros divinos para revelar as verdades eternas. Sabemos, primeiro vieram os profetas, filósofos, Moisés, Cristo. E Cristo, quando partiu, nos disse: eu mandarei um Consolador. Então ainda anunciou a vinda desse Consolador, para que ajudasse, para que alavancasse a nossa evolução. Então, após a vida do Consolador, que nós sabemos quem é o Consolador. O Consolador para nós é a doutrina espírita, que vem nos esclarecer, nos dá um norte, nos dá um caminho. Mas sabemos perfeitamente que a doutrina espírita é baseada nos ensinamentos do Cristo. O Cristo, então, é a nossa bússola. Então, acima de todos, Deus continua nos sustentando a harmonia e provendo recursos para que sigamos com utilidade e sentido. Então, a gente sabe, sempre nós temos o auxílio do Pai, porque o Pai é misericordioso e nunca nos deixa sem o amparo, sem o auxílio, e Ele nos sustenta, nos dá recurso. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é um recurso também, não deixa de ser um recurso para o nosso aprendizado. Bem, então, vamos começar assim com algumas situações que a gente pode apontar e o que cada uma delas nos traz. Por exemplo, a reencarnação é um grande e precioso chamamento à regeneração. Vejam a misericórdia divina, A reencarnação é um convite que todos nós recebemos, porque não é a primeira vez que nós estamos aqui. Talvez, com certeza, não será a última. São várias encarnações que nós já tivemos. Nós já fomos convidados a voltar com propostas. Então, em cada evento da nossa vida, a gente encontra convites especiais, que vão nos indicar para o
nosso crescimento espiritual. Então, nessa caminhada da reencarnação de cada um de nós na nossa vida, nós vamos recebendo convites. Os convites são as situações que nós passamos no nosso dia a dia. A dor e a dificuldade do outro. Quem não tem uma dor na vida? Uma situação de dificuldade sua ou de outro? O que isso vem nos convidar a fazer o quê? Quando ela nos busca, a dor ou a dificuldade do outro, ela vai nos desenvolver a esperança, vai nos fazer com que a gente consiga trabalhar mais a compreensão, apoiar. É um valioso convite à prática da caridade e amor ao próximo. Então, situações que nós venhamos a ter referentes à dor ou à dificuldade do outro, é um convite. As aflições e as angústias da alma. O que são as aflições e as angústias da alma? A gente comumente está chamando de depressão, né? São reflexos do nosso distanciamento de Deus, sinalizando que em algum momento descumprimos deveres ou nos afastamos do nosso projeto de vida, constituindo-se em convite de retificação de caminhos. Então a gente tem que pensar, quando nós tivermos uma angústia ou quando nós tivermos aflição, o que isso está querendo me ensinar? O que isso quer trazer para mim? Como é que eu estou no meu relacionamento com Deus? Com o Criador? Será que eu não estou distante das coisas? Será que eu não estou me distraindo com as coisas do mundo? Então, é para nós pensarmos, quando nós tivermos isso, vamos procurar a Deus, vamos procurar nos religar, mas não só naquele momento, que aquilo ali seja o primeiro passo e que a pessoa continue fazendo isso, porque muitas vezes a gente vê uma pessoa que passa por uma aflição, passa por uma angústia, por uma depressão ou outros tipos de situações, de doenças da alma, como a gente diz, né? Simplesmente procuram naquele exato momento e depois se afastam. Mas isso é importante que a gente dê continuidade, porque nós não estamos soltos aqui, nós estamos todos no caminho. E Deus deve ser sempre lembrado, é o nosso Pai misericordioso, mas Ele não vem nos obrigar a nada. Ele vem nos chamar e nos dar a oportunidade, mas é nós que temos que ir. O Kardec nos diz que a angústia, a ansiedade, as aflições são frutos de ações e pensamentos negativos nossos e de alguns que nos odeiam. A gente sabe, dentro do Espiritismo, nós estudamos, né, muitas vezes as obsessões. Eis o remédio: amor, perdão, vigiar e orar. Jesus, palavra mais do que mágica. Não basta só pronunciar a palavra, tem que vivenciar o que Ele ensinou, para que a gente possa realmente usufruir dos benefícios que aquilo vai nos trazer. Um problema que eu venho a ter na minha vida, né, que se revela momentaneamente insolúvel, é um convite, confiança em Deus, que enviará no momento oportuno os recursos por ali a solucioná-lo, viu? Estamos subordinados às leis soberanas, à vontade divina. Então, os problemas que nós venhamos a ter, vem convidar a gente para que a gente tenha fé, para que a gente tenha esperança, para que a gente tenha coragem em frente, porque Deus nos ajuda, sempre Ele nos dá. Nós sempre vamos ter o problema e junto com o problema nós vamos ter a solução, mas muitas vezes, na confusão que a gente está, a gente não enxerga, não percebe o problema, sabe? A gente percebe o problema, a gente não percebe a solução, mas é o nosso tumulto que faz tudo isso. Então, é um convite à confiança, à fé. O
o Chico nos coloca assim, ó, 3 frases de profunda sabedoria. Para obter algo que você nunca teve, precisa fazer algo que nunca fez. Quando Deus tira algo de você, Ele não está punindo, mas apenas abrindo suas mãos para receber algo melhor. A vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a graça de Deus não possa protegê-lo. Muitas vezes tu passa por uma situação, tu perde e tu fica fora do foco, né? Mas é aquilo ali, às vezes, tira de um lado, mas vem algo melhor. Então, o indivíduo tem que confiar na sabedoria de Deus e na misericórdia. O companheiro de difícil convivência. Quem não teve, quem não tem, poderá ter, né? Não só companheiro, mas colega de trabalho, amigo e assim por diante. É um convite, possibilidade, para você desenvolver a paciência e a tolerância. Tá? É para isso que nós temos essa situação na nossa vida, para nós desenvolver a paciência e a tolerância. O erro e a queda que presenciamos são convites a mostrar o caminho que não devemos seguir. Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós temos quedas? Mas é para que a gente se acorde, para que a gente pegue um outro caminho, veja uma outra situação. A cada erro, uma lição. A cada queda, uma oportunidade de recomeçar com mais sabedoria. O que é a sabedoria? A sabedoria é a condição que você vai ter de entendimento das situações que te ocorrem. Então, faça daquilo ali uma alavanca para você seguir adiante. Não é castigo de Deus. Como já falamos milhares de vezes, Deus não castiga. Deus proporciona educação. Aqui tem uma outra situação que nós comumente passamos, as enfermidades. As enfermidades, as doenças, são convites à avaliação do modo como é que nós estamos conduzindo a nossa vida. E principalmente como é que eu estou cuidando do meu corpo físico, instrumento de elevação do meu espírito. Então as doenças vêm para nos acordar, vêm para nos mostrar onde é que nós estamos errando, o que nós temos que fazer diferente. Vamos dar uma reavaliada. Muitas vezes ela nos coloca lá no cantinho, que nem aquela professora, né, que colocava lá no cantinho do pensamento. Aí às vezes o camarada que trabalhava muito para de trabalhar, o que corria muito para de correr, o que fazia coisa muito errada para de fazer. Ninguém viu isso, né? A gente nunca viu esse tipo de coisa. Podem observar, gente. As doenças são um freio na nossa vida. E deveria ser uma senhora de uma lição. Mas a gente tem que aproveitar o convite. É convite. Só convite. Seguindo. Na realidade, toda doença no corpo é um processo de cura para a alma. Isso quem disse foi o Chico. Tá? Então, toda doença no corpo é um processo de cura para a alma. Porque a doença afeta o corpo, mas mais do que o corpo, ele afeta a alma. E a gente percebe, a gente vê muitas vezes pessoas passando repetidas vezes pelas mesmas doenças. Por que será? Já se perguntaram por quê? Por que será que repete a doença? Vamos nos perguntar e vamos achar a resposta. Aqui tem outra situação também, bem comum na nossa vida. O vazio existencial é um convite de urgência para a utilização dos talentos que a vida nos deu. Que nos deu a inteligência, o conhecimento de todos os recursos que dispomos nesse mundo. O vazio existencial.
nós temos vendo isso ultimamente? Muito. Por quê? Nós temos talentos. Eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Será que não sabe? Ou será que você não quer? Ou será que te falta uma outra coisa muito mais importante? Sabe o que falta? Vontade. Vontade. Todos nós temos condições. Eu não sei desenhar. Tá bom. Mas ninguém nasceu. Vocês pensam que o Picasso nasceu já pintando? Né? O Leonardo da Vinci nasceu com o pincel na mão. Ele deve ter pintado muitas encarnações para chegar onde ele chegou. E assim somos nós em tudo. Se tu vai fazer um bolo, tu faz uma vez, tu faz bem feito, tu faz duas, tu faz três, tu faz quatro, tu é o melhor boleiro que pode existir. Não é assim? É a repetição que nos ensina. Mas aí, eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Será que tu não sabe ou tu não quer? Então vamos utilizar mais os nossos talentos, vamos ocupar mais o nosso tempo, vamos utilizar a nossa inteligência. Eu não consigo. Consegue sim. E tem outra. A vida nos convida mansamente. Mas às vezes ela não faz o convite manso. Conforme as reencarnações vão passando, chega e coloca o cara ali. Agora tu vai fazer. Quer queira, quer não. Sabe disso? É o tratamento de choque que às vezes acontece também. Isso também é bom. É muito bom. Porque o que não mata, fortalece. Sabia? Tá bom? O que não mata, fortalece. Então não vem com essa história. Não consigo, não sei, não estou preparado. Vou esperar mais um pouco. Passou o trem. Então, vamos cuidar, né? Olha ali a figurinha que eu botei. Olha só, que legal. Bom, não tá dando certo, então vamos fazer assim. Mas eu vou te tirar daqui e te botar ali. Tá? Então, vamos utilizar os nossos talentos e vamos nos esforçar para desenvolver mais e aproveitar. Porque tudo que eu aprender, eu vou levar. Isso é inegável. Eu não levo meu computador, eu não levo meus livros, não levo nada. Mas o que eu aprender, eu levo. Vocês já viram que beleza? Sabe? Tu vai chegar lá no plano espiritual, tu vai saber fazer. Tu vai vir para uma próxima encarnação, tu já vai trazer isso. Olha só que bênção isso. Não vai se jogar fora. Então não vamos fazer mimimi, né? Como dizem por aí agora. Vamos utilizar o nosso talento e vamos nos esforçar para aprender. Eu não sei, mas eu vou aprender. Aqui tem uma outra coisa bem interessante também. Quando nos sentimos solitários, é um forte indício de que precisamos sair de nós e ir ao encontro do outro. Isso chamamos de solidariedade. Através do cuidado com o outro, curaremos a nós mesmos. Nós vamos olhando. As pessoas às vezes só olham para o seu próprio nariz, para o seu próprio umbigo. Mas vai olhar na tua volta, né? Não é solitário quem é solidário, entendeu? Olha na tua volta, vai fazer uma visita, vai conversar com alguém, vai ler um livro, vai fazer alguma coisa, vai usar de solidariedade, empresta o ouvido para o outro. Isso vai ser muito importante, tá? Então, se a gente observar isso, olha, muitas vezes a gente diz assim, ainda bem que eu não sou fulano. Ou vocês nunca pensaram assim, que eu não estou passando pelo que ele está passando. Graças a Deus, não é comigo. Veja só. Mas eu tenho que pensar que um dia poderia ser. Então, eu tenho que procurar me proteger também. Nós aprendemos de duas formas, isso a gente está sempre repetindo, os nossos erros e com os erros dos outros. Então vamos ficar mais atentos e não vamos dizer, eu estou tão solitário hoje, vai fazer alguma coisa, passa. Então, tem mais uma coisa interessante, solidários seremos união, separados uns dos outros seremos ponto de vista. Juntos alcançaremos a realização dos nossos propósitos. Ninguém é sozinho. Ninguém nasceu sozinho.
nós viemos ao mundo solo, né? Mas nós estamos numa comunidade e nós temos que trabalhar com a comunidade. Mais uma outra situação aqui. Os fenômenos da natureza são recursos que a providência divina utiliza para que a humanidade progrida mais rapidamente. E como nós temos visto isso, né? Fenômenos da natureza. É vento, é chuva, é enchente, é gente perdendo tudo. São situações bem complicadas. Quando não percebemos os meios através dos quais a vida nos chama, surge como recursos extremos as grandes calamidades que se transformam em convites impositivos para a nossa educação. Então, o que fazem as grandes calamidades? São convites para a nossa educação. Quando eu auxilio o outro, quando eu dou o meu apoio, se eu posso ajudar materialmente, eu ajudo. Se não, eu ajudo. Dá uma conversa, dá um apoio, né? Então, os fenômenos na natureza não vêm por acaso. Eles vêm com um objetivo também. Então, um livro, uma mensagem, uma palavra, são todos convites para reflexão. Devemos ficar atentos para aplicar a nossa trajetória terrena. Então, vamos ficar atentos. A partir do momento que a gente lê alguma coisa, a gente está se melhorando, está refletindo. Tá? E tudo isso nos ajuda na trajetória terrena. Cada circunstância da vida é um recurso para o crescimento espiritual. E cada criatura é uma página aberta ao exercício cotidiano. Então, instruamo-nos, pois, para conhecer, e eduquemo-nos para discernir. Então, vamos nos instruir. Quanto mais nós instruirmos, mais nós vamos poder ajudar e mais nós vamos poder nos ajudar. Porque nós estamos aqui para ajudar o outro, mas principalmente para nós nos ajudarmos também. E vamos nos educando, que é para poder discernir. Então, eu falei no início lá, convite. Convite. O que é um convite? Um convite, eu convido alguém para vir aqui. É obrigado a vir? Quando eu convido? Quem lá no centro, nós estamos apresentando um trabalho no centro, vai lá assistir. É um convite. Nós temos muitos convites na vida. Mas convite, a gente aceita se quer. Viram isso? Convite não é convocação. É convocação? Lá na escola a gente dizia assim, ó, vai ter uma reunião. Aí a gente já perguntava, é convite ou é convocação? É a primeira pergunta que nós fazíamos. Porque se fosse convocação, podia ser no domingo, no sábado, na hora que fosse, nós tínhamos que ir, né? Mas quando era convite, aí a gente ia se queria, né? Não, é convite. Mas convocação não. Deus nos convida. A vida nos convida. Mas às vezes ela nos convoca também. Não sei se já deu para perceber isso. Às vezes tu veio ali, ó, na ponta. Tá? Então, ó, olhos atentos. E tudo isso, esse convite, essa convocação, é tudo uma oportunidade. Então veja como Deus é bom, né? Que Ele nos traz a oportunidade, nos dá a oportunidade para que a gente vá melhorando, vá se esclarecendo, vá evoluindo. Tá? Ah, será que é minha última reencarnação? Não, não é, provavelmente não é. Tu vai vir muitas vezes ainda.
O nosso companheiro lá de Panambi disse que a gente já teve umas 800.000 reencarnações. Calcule. E a gente está desse jeito agora. Imagina quantas ainda nós vamos ter. Então, essa condição de apressar ou não vai depender de nós. Tá? Nós sempre vamos ter essa oportunidade. Vejam como Deus é bom, né? Porque há muitos irmãos nossos, eu falei ali antes no início, veio profetas, veio Moisés, veio, sabe? Todos esses nossos irmãos que vieram antes de Jesus. Mas também vieram homens e mulheres notáveis, que ajudaram muito, que empurraram muito, que aceitaram o convite da vida, aceitaram os desafios. A gente vê muitos irmãos que aceitam o desafio de empurrar para frente. Eu não vou citar nomes aqui, porque não tem porquê, né? Mas Martin Luther King, e aí tem vários que a gente sabe. Tem vários aqui que ela cita, que foram irmãos que vieram, aceitaram o convite para tocar para frente, né? Para empurrar, para evoluir. Então a vida é um sublime convite. Lembra-te de emancipar-te também das algemas escravocratas de qualquer natureza. Nós temos que nos libertar dessas coisas miúdas que muitas vezes a gente carrega. Não vou por causa daquilo, não vou por causa daquele outro. E vai ficando. Quem perde é a gente. Não vou lá porque lá está o fulano, lá está o Beltrano. Quem é que perde com isso? Somos nós. A gente que perde com isso. Nós estamos, todos nós que estamos aqui, eu pelo menos estou aqui, não é pela fulano, pelo Beltrano, pelo ciclano, eu estou pela Lucy, entendeu? A Vera está pela Vera, todos nós que estamos aqui, estamos por nós, entendeu? Os nossos companheiros são importantes? São, que Deus ajude que eles estejam sempre aqui, mas nós, cada um de nós, tem que estar aqui, porque a gente quer se melhorar, a gente quer aprender, a gente quer evoluir, entendeu? Eu sempre digo, nós não podemos fazer a nossa comparação pelo pior. Nós temos que comparar pelo melhor. Não é pelo pior, nós temos que fazer a nossa baliza, tá? Viver na Terra é uma honra que ninguém pode subestimar. E muitas vezes nós estamos subestimando essa vida aqui, levando a vida assim, eu deixo para depois, eu vou depois. Tudo bem, tudo na boa. Olha, que o tempo não é o tempo que passa, é nós que passamos, né? Mas aí você tu perdeu a oportunidade. Um dia, hoje é Natal, né? 25. Um dia, o rei estelar, compreendendo a necessidade de levar o homem às culminâncias da felicidade do seu reino, aceitou o convite e desafio do mundo em crescimento e desceu à terra, erguendo-a de tal modo que em breve a dor e a miséria baterão em retirada definitivamente. Quem é esse rei estelar? É Jesus. Ele aceitou o convite. Não, você sabe da história. Quantas vezes nós já falamos? Jesus é o governador espiritual do planeta. E aí ele foi receber um convite naquele grupo de espíritos crísticos que tinham lá para vir para a Terra. Porque precisava vir alguém semelhante a nós para nos empurrar. E ele aceitou o convite. Olha só, bota coragem. Aceitou o convite, passou por tudo que ele passou, né? E daí? E nós estamos aí, mas ele marcou o nosso tempo. Então, veja bem, nós temos muita dor ainda no nosso mundo. Temos muita coisa difícil ainda. Mas nós estamos melhorando. E o mal não vence o bem. Pode ter certeza. Tá? O bem sempre vai vencer.
o mal acontece, porque é para nós aprendermos, para nós ver até onde nós vamos. E nós sabemos que aqui junto conosco também tem irmãos com muitas dificuldades. Eles também têm que aprender, só que eles não estão conseguindo. Mas tudo bem, eles estão tendo oportunidade. Agora, cabe a cada um fazer a sua parte, fazer a sua caminhada. O outro é importante? Mas eu tenho que cuidar de mim e tenho que aproveitar todas as oportunidades. E vejam que cada situação que nós venhamos a ter ali é uma oportunidade para que a gente melhore, para que a gente aprenda, para que a gente se trabalhe nas situações, na paciência, na tolerância, na solidariedade, tudo isso. Então, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Isso está no livro da Bíblia, no livro das Lamentações. É bem interessante esse trabalho. Então, Deus está sempre nos dando oportunidades. Então, nós temos que aproveitar essas oportunidades. A vida é um espelho. Ela reflete aquilo que carregamos dentro de nós. Cultive a gratidão, semeie o bem, confie no tempo certo e os frutos serão abundantes e cheios de amor. Então, cabe a cada um de nós fazer o melhor aonde nós estivermos. Fazer o melhor aonde nós estivermos. O outro está fazendo errado, o problema é dele, não é meu, é dele. Que pena que ele faz errado, mas eu não vou fazer. Como eu disse, não vá se comparar por baixo, porque se você se comparar por baixo, você vai ser igual a ele, e daí tu não vai estar evoluindo, tu vai estar fazendo a mesma coisa, aí depois tu vai ter que voltar e vai fazer de novo. Então, vamos fazer a coisa da melhor forma possível. Aproveitando então o dia de hoje, vamos pensar no nosso Rei Estelar, que veio para nos mostrar, para nos ensinar o caminho da salvação. Nos trouxe o Evangelho, que é a nossa bússola. Está tudo escrito ali. Se a gente seguir, se a gente entender, se a gente viver aquilo ali, nós vamos ficar bem. Que Deus nos ajude, nos ampare e que a gente possa fazer isso. Uma boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Agradecemos a irmã Lucy e vamos agradecer a Deus que nós hoje aceitamos o convite, né? E superamos os nossos interesses do mundo lá fora e viemos aqui abastecer a nossa alma, né? Porque nós temos tempo para tudo. A preferência somos nós que damos, né? Então, se a gente analisar uma vez, uma hora a semana, não é nada, né? Então, a gente deve levar como prioridade, né? Como a Lucy falou ali, a gente vai levar o quê? O que a gente aprende, as nossas obras, né? Se foram boas ou não muito boas, vai na nossa consciência, né? Então aqui a gente vem na escola terrena aprender a seguir Jesus, né? Jesus nos convida a seguir o caminho que ele ensinou. E é bem simples, né? O caminho do bem. Nós que às vezes complica. Então, com essa bênção de aqui estarmos, vamos mais uma vez nos unir em pensamento, nos dirigindo ao nosso mestre, amigo, irmão maior Jesus, que veio à terra nos ensinar o caminho, nos trazer a verdade que leva à vida. Dai-nos, Senhor Jesus, força, fé, bom ânimo de seguir em frente e aonde Deus nos colocar, que possamos ser pessoas que fazem a diferença no trabalho do bem.
perdoando, amando, servindo, como tu vivenciaste aqui na terra. Obrigada, Jesus, e pela tua misericórdia vos rogamos, abençoe todos nós que aqui estamos e abençoe todos os nossos irmãos lá fora. Serene o coração dos mais exaltados, para que tenham paz, para que vivem a paz dentro de si. Abençoe os doentes do corpo, os doentes da alma e a todos os que nós trazemos na mente e de alguma maneira rogamos a vós que os abençoe. E Jesus, que a tua paz envolva o planeta Terra, serene os dirigentes e os dirigidos, para que possamos realmente viver em paz. E aqui na nossa casa escola, rogamos por os nossos irmãos que os nomes estão na caixinha, rogando por preces, por socorro, por alívio. A todos, Senhor, os abençoe. Abençoe os passistas que possam trabalhar nos fluidos salutares em favor do próximo, e que a água se transforme em um remédio para o nosso corpo e a nossa alma. Mais uma vez, Jesus, te agradecemos por tudo que fez e continua fazendo por nós, teus irmãos de caminhada. Que a tua paz fique conosco.